Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas oportunidades para 2026. Então, estou trazendo aqui algumas ações que eu vejo um grande potencial e que realmente podem ser grandes oportunidades para compor a sua carteira, para você estudar, se aprofundar e, é claro, tomar as melhores decisões de investimento com base nos seus critérios. O vídeo aqui não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando do primeiro ativo, que é o Itaú. O Itaú, pessoal, é uma empresa excepcional, é o topo do setor, tem um ROI de 23%, então sempre vem entregando essa rentabilidade aí bem acima da média, bem acima dos pares do setor, mantendo aí uma previsibilidade nos resultados. Então é uma empresa que tem lucro crescente e previsível. É, todo excesso de capital ali, tudo que passar de 12% de Basileia vai virar dividendo, então a estrutura do Itaú ela é muito segura, ela te garante um dividendo sustentável, então na medida que eles conseguem ali manter uma boa saúde financeira, que seria essa Basileia na faixa de 12%, tudo que exceder, eles vão te pagar de dividendo. É claro que não vai ser o banco ali com o maior dividend yield, até por se tratar do banco aí que negocia num dos patamares mais elevados quando a gente fala aí de valuation, e isso acontece de forma natural porque se trata aí hoje do melhor player aí do setor. Então, as empresas de maior qualidade, elas tendem a ser negociadas com ágio. Isso é perfeitamente normal. Então, é uma empresa que tem uma política clara de juros sobre capital próprio mensal, então sempre tem ali aquele dinheiro que cai mensalmente. É claro, pessoal, que não é um valor exorbitante, tá? Que cai mensalmente. Para quem tem muitas ações, pode ter uma certa relevância, mas para o pequeno investidor não vai ser tão elevado assim. E tem essa política dos dividendos trimestrais e os extras, né? Tudo que exceder acaba se tornando dividendo. Então, é uma empresa aí que traz solidez para a carteira, realmente traz segurança para o seu dinheiro, mesmo ele estando em renda variável. E é uma empresa que não depende de ciclo, de commodity, consegue crescer o lucro e pagar dividendos. E tem, vamos dizer assim, política não interfere tanto, independente de quem ganhar a eleição aí, vai afetar muito pouco o operacional do Itaú, então é uma empresa excepcional que faz todo sentido para você manter em carteira. Depois a gente traz aqui a BB Seguridade, a BBSE 3, por quê, pessoal? É uma empresa que quase todo o lucro dela vira caixa, e esse caixa, ele se transforma geralmente aí em dividendos, então o payout histórico é de 80 a 90% dos lucros, paga muito dividendo e é uma empresa que não precisa aí de muito para fazer dinheiro, né? Então eles contam aí com uma base sólida de clientes e trabalham em várias frentes também. E, bom, acredito que vocês sabem como que uma seguradora funciona, ela vai vender o seguro ali e vai administrar aquele dinheiro, pagar alguns sinistros, mas a ideia é que quem compre o seguro, ele não utilize. Então, sempre vai ficar ali um valor que a empresa ela pode rentabilizar, então ela vai ter lucratividade tanto na venda dos produtos, quanto também rentabilizando o caixa. E a gente tem aqui no Brasil uma estrutura que favorece bastante aí, carregar caixas elevados, então a gente tem uma Selic aí bem alta e tende a permanecer alta aí durante algum período. Lógico que mais para frente podem haver cortes aí na Selic, mas nada que vai também ter um grande impacto na empresa, então ela acaba sendo resiliente nesse cenário difícil de Selic alta, mas se ocorrer alguma queda na Selic, a renda variável no geral tende aí a se favorecer, valorizar, e a empresa também tende a vender mais produtos, né? Porque a gente está falando aí de mais incentivo ao consumo. O corte da Selic é igual incentivo também ao consumo. Então, é uma empresa também que tem baixa necessidade de reinvestimento, não precisa aí
está colocando muito dinheiro em novos projetos para aumentar aí, os seus retornos. Você pode crescer aos poucos ali, mesmo através da venda dos seguros. Então não precisa ficar colocando dinheiro no projeto, enfim, em novos negócios. E por que que entra em 2026? É uma empresa resiliente, em Selic alta ou baixa, então é uma empresa defensiva. Tem receita previsível, tá? Previdência, seguros e margem de segurança no preço. Então, é o preço razoável aí para você entrar e receber bons dividendos. A gente tem aqui as elétricas, eu trouxe algumas elétricas como a Copel, a CEMIG, a ISA Energia e a Axia, né, que é a antiga Eletrobras. Então, aqui a gente tem como base técnica receitas reguladas ou contratadas, então as receitas são previsíveis, tá? E é baixo risco de inadimplência, então são companhias aí que dificilmente vão passar grandes dificuldades. Os dividendos são ancorados em fluxo de caixa e não em preço de ativo, então vai depender do fluxo de caixa da empresa, o que acaba aí não prejudicando o negócio e possibilidade de novos investimentos. Então são empresas que fazem sentido aí você ter no portfólio. É sempre interessante você ter um percentual em elétricas, até por trazer essa situação mais defensiva aí para a sua carteira. Ideal também você avaliar de acordo com os subsetores que essas empresas atuam, então você consegue ter uma carteira eficiente, tendo geradoras, tendo também transmissoras e distribuidoras. Então, o ideal é avaliar caso a caso. Tem o destaque aí para a Axia, tem até bilionário comprando, fazendo movimentação, mesmo a empresa já tendo subido um pouco. Então, a gente tem como destaque a questão do desinvestimento, né? Então, a empresa vai aí se desfazer de alguns ativos desnecessários, não vai ficar utilizando o capital para fazer investimentos relevantes, é o que a gente espera, na verdade. Então, ela vai ter aí mais eficiência. O projeto aí é que a empresa tende a ter mais eficiência. A mudança de nome também é muito positiva aí para tirar aquele ar antigo de estatal, de governo, por mais aí que continua sendo, mas tira aquele estigma ali da empresa. Isso é algo até muito comum em companhias que passam por escândalos aí evidentes. Tem um projeto também de redução de dívida e a proposta formal de distribuição de reserva até 2031, em torno de 40 bilhões, então deve pagar bastante dividendo, tá? Passando aí essa proposta da tributação. Se der tudo certo com essa proposta, a empresa vai pagar bastante dividendo e vai garantir aí muito dividendo isento ainda para o acionista, né? Se formalizar essa proposta aí nas datas corretas, vamos dizer assim. Bom, a gente tem a Alus também, que é uma empresa bem interessante. Hoje, como base técnica, a gente tem fluxo de caixa recorrente, então são os aluguéis mais inflação. É uma empresa posicionada no setor de shoppings. A alavancagem tá bem legal aí, tá dentro do esperado, então não é uma empresa muito endividada. Tá com esse projeto de distribuição mensal que reduz risco de concentração, particularmente empresas, vamos dizer assim, que não são de crescimento e também que talvez não tenha aí um histórico tão forte, um histórico tão sólido. Eu prefiro receber bastante dividendo e fazer outra coisa com esses dividendos do que concentrar tudo nessa empresa. Então a gente tem esse projeto aqui de distribuição mensal, forte sensibilidade positiva a corte de juros. Então a gente vive um momento aí já que se espera corte nos juros aqui. O patamar da Selic está bem elevado por muito tempo. E o próximo movimento aí vai ser possivelmente corte de juros mesmo. Então, por que que surpreende aqui essa tese? O shopping não era uma tese clássica de dividendos e passa a ser. A gente via muito dividendos fortes aí nos fundos imobiliários, até por ser uma característica dessa classe de ativo, e a Alus vem com essa proposta aí do dividendo mensal. Então, ela já traz aí os olhos para a companhia, para quem gosta de dividendo. É uma mudança estrutural de política, então realmente mudou toda a estrutura e o dividendo alto com sustentabilidade. Aqui a gente tem um ponto bem interessante, uma tese que vai te trazer dividendo e possível crescimento, valorização. Por quê?
porque a gente está falando de uma empresa com uma boa saúde financeira, com um projeto de distribuir mensalmente, que está posicionada em imóveis, e quando a gente fala aí dos shoppings, principalmente, os shoppings eles têm um modelo aqui muito favorável para o nosso país, então não vai deixar de existir shopping, e os principais shoppings do país eles tendem aí a ter reajustes fortes aí nos aluguéis, o que te garante pelo menos um retorno acima da inflação, que é o que a gente espera. Então é uma empresa bem posicionada em imóveis. E essa questão do corte dos juros, pessoal, é algo aí que torna a companhia bem relevante, porque à medida que forem ocorrendo esses cortes nos juros, o setor de construção civil, imobiliário como um todo, ele tende a se beneficiar bastante, né? Tende a se beneficiar até pela questão ali de maior possibilidade, no caso dos shoppings, maior consumo, mais dinheiro no bolso das pessoas, né? Porque a gente tira o estímulo ali da poupança, vai reduzindo a Selic, então os investimentos de baixo risco eles começam a remunerar menos, as pessoas têm que colocar dinheiro para circular, então isso é muito positivo para os shoppings, é muito positivo também para a construção, porque o custo do crédito fica mais barato, e tudo isso faz com que essa empresa aqui ela tenha uma boa valorização. Então, é uma tese bem interessante. A gente tem aqui a Petrobras também, que, bom, eu sempre gosto de falar da Petrobras, eu acredito que aqui no Brasil faz muito sentido você ter a Petrobras, é uma das nossas principais empresas, que ela tem uma forte geração de caixa, mesmo com o petróleo mais baixo, o CAPEX sob controle, então não precisa fazer muito investimento, mais histórico recente de grandes distribuições. E aí tem os riscos, né, que é a dependência de petróleo e decisões políticas, é onde a gente tem aí um ponto bem negativo e os dividendos podem variar muito ano a ano, porque o dividendo alto não é estrutural, é uma empresa de commodity, né? Então depende muito aí do preço do barril do petróleo, das vendas, enfim. E nos momentos aí que a empresa fizer muita grana, vai pagar muito dividendo. Mas assim, é uma empresa barata. Você comparar com os pares internacionais, ela negocia com um desconto bem relevante, com geração de caixa incontestável e devem vir aí bons dividendos. Aí a gente vai depender aí do preço do barril do petróleo e as questões aí da commodity no geral, mas tende a entregar muito. E aí é uma empresa que você tem que tomar cuidado. Como vocês viram aí, tem como risco técnico esses pontos aí principais. A gente tem a Vale, Vale também bem interessante. Estrutura de capital sólida, política de dividendos ligada à geração de caixa, que é fortíssima, vende bastante pagamentos recorrentes em ciclos favoráveis, e a gente tem o risco aí que é totalmente dependente do minério, os dividendos também são como a Petrobras ali, né? É uma empresa de commodity. Mas assim, pessoal, quem investe aqui no Brasil, eu acredito que não faz nem sentido você não ter Vale e Petrobras. A Vale, eu acredito que aqui você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque o preço dela não é tão favorável. Hoje já está numa situação aí que não está tão barata, você tem que avaliar, talvez ir se posicionando aos poucos ou esperar um melhor momento, tá? Mas são empresas que têm bastante potencial e que são realmente diferentes aqui no Brasil. Tem geração de caixa fortíssima e incontestável, né? Vai depender bastante também aí da commodity, né, que ela segue, no caso ali da Petrobras, o petróleo e da Vale, o minério de ferro. E aí, por último, pessoal, eu trago para vocês Small Caps, que são a Leve 3 e Pombo 3, que no caso é a Marco Polo e a Metal Leve. A Metal Leve aqui, pessoal, é uma empresa que tem baixa necessidade de capex, não precisa fazer muito investimento, mas é uma empresa que tem uma boa saúde financeira, que gera bastante caixa, ela é resiliente a ciclos, porque ela fornece peças, aí. Então, no caso aí dos carros novos, está vendendo muito carro novo, ela está fornecendo peça. No caso, não está vendendo muito carro novo, ela continua fornecendo peça, porque tem que ter peça de reposição, né? Os carros eles vão estragando, as frotas vão ficando velhas mesmo. Então tem um dividend yield projetado aí de até 15%. É uma empresa bem interessante mesmo para vocês estudarem, para quem quer investir em small caps. E a gente tem a Marco Polo, que é a frota envelhecida no Brasil aqui quando se trata de ônibus, né? Uma empresa que toda voltada aí para os ônibus, especialista em carrocerias, enfim.
e aí vai vender ônibus novos também, então tem possibilidade de renovação de frotas, as exportações são crescentes e é uma empresa com saúde financeira bem bacana, né? Então são duas companhias aí que vale o estudo de vocês, porque elas são geradoras de caixa, elas têm realmente negócios que são sustentáveis, tá? Então, vale muito o estudo, são empresas que talvez aí vão ter um risco maior, até por se tratar de small caps, mas que faz o sentido aí para vocês estudarem. Lembrando, pessoal, que o objetivo desse vídeo aqui não é recomendar compra ou venda de ativos, tá? O ideal é que vocês estudem todas as possibilidades, que vocês realmente procurem mais informações sobre as empresas, mas essas são teses aí que me agradam bastante para 2026. Eu acredito que são ações que realmente podem entregar um bom retorno para o investidor. Lembrando, pessoal, também de se inscreverem no canal, deixarem seu like se vocês gostaram do vídeo e até a próxima!